Vamos resolver o seguinte problema, então, utilizando um script em Python. Quero renomear todos os arquivos de dentro de uma pasta usando um padrão específico que pode ser informado pelo usuário no momento de executar o script. Para isso, o que eu vou fazer é o seguinte. Primeiramente, eu vou criar uma pasta. Eu vou criar aqui dentro de C2 pontos. Vou usar o Windows Explorer mesmo para criar essa pasta. Vou chamar essa pasta de teste. Você deve lembrar do vídeo anterior que a gente excluiu essa pasta do sistema utilizando o módulo OS. Se você preferir, você pode criá-la com o próprio módulo OS para treinar. Então a pastinha está aqui, c2.teste. Aqui dentro eu vou criar um arquivo de texto qualquer, vou utilizar o próprio Windows Explorer também. Botão direito, novo documento de texto, vou dar um nome qualquer para ele. Vamos supor que esse arquivo ele foi obtido de uma fonte qualquer, baixada da internet, copiada de algum lugar, não importa de onde. E ele tem um nome estranho do tipo abc123.txt. O .txt eu não preciso colocar porque já é a extensão padrão do arquivo de texto. Então ele tem um nome qualquer. E aí eu vou fazer várias cópias dele. Eu vou simplesmente dar Ctrl C para copiar com o arquivo selecionado e Ctrl V na mesma pasta. Ele vai criar esses arquivos de cópia, tá vendo? Então eu vou fazer isso várias vezes. Ó. Eu tenho 15 cópias desse arquivo. Então vamos supor que o arquivo está nesse formato. E eu gostaria que ele estivesse com um nome diferente, por exemplo, dados 1, dados 2, dados 3 e assim por diante. Com um número sequencial, mas com um nome mais adequado, mais ajeitado. Como é que eu posso renomear isso aqui tudo de uma vez só? Porque veja, renomear isso aqui um por um é trabalhoso. E olha que tem aqui 15 mais o original 16 arquivos. Imagine se fossem 1000 arquivos. Então ficar renomeando um por um é muito trabalhoso. Vou usar o Python para me ajudar nisso. Como é que eu vou fazer? Vou fechar o Windows Explorer e agora a gente vai criar um scriptzinho aqui e vamos utilizar para isto o módulo OS. Então o primeiro passo é importar o módulo OS. Import OS. Aí eu vou mudar o diretório os.chdir para o diretório onde estão os arquivos, que é o c2.teste. Coloque a barra dupla, lembre-se, porque tem que usar o caractere de escape. Eventualmente eu poderia pedir para o usuário digitar o diretório para acessar um diretório diferente, mas nesse exemplo eu vou colocar direto o diretório no script. E posso eventualmente imprimir na tela o diretório para o usuário se certificar de que está no lugar certo. Então, diretório atual, e aí a gente usa o os.getcwd. Muito bom. Agora vamos criar o scriptzinho em si que faz esse esquema de renomear. O usuário ele vai fornecer um padrão para o nome, então eu vou chamar esse padrão de padrão underscore nome. E aí eu vou pedir para o usuário digitar alguma coisa, do tipo qual o padrão de nomes de arquivos a usar, sem a extensão. Ele não será necessário fornecer a extensão. Então o usuário vai digitar o padrão que ele quer e eu vou guardar isso dentro da variável padrão nome. E o que a gente vai fazer agora é o seguinte, a gente vai fazer uma iteração por todos os itens que estão dentro desse diretório, e quando o item for um arquivo, eu mando renomear esse arquivo. Como é que a gente faz a iteração? Com o laço for. Só que é o seguinte, o arquivo ele tem duas partes, ele tem o nome e tem a extensão. E eu quero separar isso, poder obter essas informações. E além de tudo, eu preciso de um contador para poder, por exemplo, numerar os arquivos. Eu quero um formato do tipo dados 1, dados 2, dados 3 e assim por diante. Para isso, eu vou criar uma variável contador e uma variável arc, de arquivo. E eu vou usar o operador in para ir buscar esses dados dentro de uma enumeração. Para isso eu vou usar um esquema chamado enumerate, que é uma função interna do Python. Essa função vai receber uma lista de itens e vai retornar um objeto enumerável. Qual que é a ideia dessa função enumerate? Ela é muito usada em loops para obter tanto os elementos que estão dentro de uma sequência, quanto os índices associados, que é o númerozinho que identifica cada elemento dentro da sequência. Então essa função vai retornar um objeto numerado contendo pares de índice, número de índice, e o respectivo elemento. Onde é que está a sequência que eu vou trabalhar? É a listagem do diretório. Então eu chamo os.listdir. Isso aqui vai me trazer todos os elementos que estão dentro desse diretório e aí eu vou passar esses elementos para a função enumerate que vai separá-los e vai atribuir um contador e o nome de arquivo para cada um deles. Então, 2 pontos. Isso é um laço for. Aí eu vou verificar se o item é um arquivo. Isso é importante porque eu não quero renomear os diretórios que estejam lá dentro. Eu quero renomear só os arquivos. Então, if os.path.isFile, isso é importante. Isfile quem? O arquivo, o nome de cada um dos arquivos. Se for, aí sim
a gente faz o esqueminha. E o que eu vou fazer para começar? Eu vou separar o nome da extensão. Então, o nome do arquivo vai ficar na variável nome_arc e a extensão na variável extend_arc. Claro que pode ser o nome que você quiser no caso. E aí você vai lembrar que para a gente poder separar o nome do arquivo de sua respectiva extensão, a gente tem o método splitText. Então é só atribuir os.path.splitText de quem? Do arc. O arquivo que está sendo retornado pelo enumerate. Então lembrando, arc é o nome do arquivo, ou dos arquivos, porque está no laço for, né, de todos os arquivos que estão dentro do meu diretório, no diretório para o qual eu mudei aqui em cima. E aí desses arquivos eu vou separar o nome e a extensão. E logo embaixo a gente monta o novo nome do arquivo. O nome vai ser nome_arc igual o padrão que o usuário forneceu, mais, ou seja, uma concatenação, um espaço em branco, mais o valor da variável contador, convertido para string, não pode esquecer de converter, porque contador é um número. Então, str contador. E aqui você pode fazer uma série de jogadas, né? Você pode começar a partir de um valor específico, somando um número no contador, você pode acumular, enfim, N coisas que você pode fazer e eu recomendo que faça para testar. Então, o nome_arc é esse padrão aí. Só que esse ainda não é o nome novo do arquivo. O nome novo agora a gente precisa colocar de volta a extensão. Então, o nome novo vai ser, eu vou criar uma fstringzinha que eu posso criar fora do print, vai ser a combinação do nome do arc, que a gente acabou de fazer, com a extensão do arc, a extensão do arquivo. Então, essa combinação aqui será o novo nome, e aí eu chamo o método rename do objeto OS para renomear o arquivo, lembre que arc é o nome atual do arquivo. Então, eu vou renomear de arc para nome novo. Como isso está no laço for, e esse laço for percorre uma enumeração, isso vai acontecer para cada um dos arquivos dentro desse diretório aqui. E finalizou. Aí fora aqui do laço for e fora do if, eu posso colocar uma mensagenzinha final do tipo arquivos renomeados. Claro que dá para melhorar isso aqui colocando, por exemplo, algum tipo de verificação de caminho, ou tratando exceções, né, se o arquivo se não existir nenhum arquivo na pasta, alguma coisa do gênero. Mas, a princípio, isso aqui deve resolver o nosso problema. Então, tudo que eu tenho que fazer agora, está salvo, é rodar o script. Vamos ver se não fiz nenhuma besteira nele aqui. Diretório atual, c2./teste, beleza, ele mudou para o diretório certo. Qual o padrão de nomes de arquivos a usar sem a extensão? Então, vamos supor, eu quero que eles se chamem dados alguma coisa. Escrevi a palavra dados. Enter. Arquivos renomeados. Vou abrir o Windows Explorer e vou olhar por aqui. Então, C2. Teste. Olha lá. Dados de 0 até 15. Perfeito. Todos aqueles arquivos com aqueles nomes bagunçados foram renomeados imediatamente. Todos estão direitinho com o nome e a extensão arquivos de texto. Tá? Veja que o TXT não aparece aqui porque o sistema operacional está configurado para não mostrar a extensão dos arquivos. Mas ela está lá. Começou em 0, por quê? Porque o contador do enumerate começa em 0. Você vai lembrar que a contagem de posições das sequências começa em 0. Se você quiser começar em 1, é só somar mais 1 na hora de fazer a contagem, certo? Lá no scriptzinho. Então tá aí. Esse aqui é um script bastante útil que você pode adaptar de N formas distintas. Recomendo que você tente fazer isso. Vou dar umas ideias do que você pode fazer aqui. Primeiro você pode mudar o valor desse contador para ele começar a numeração de outra forma. E uma outra ideia legal que você pode fazer é tentar filtrar por tipo de arquivo. Vamos supor que na pasta eu tenha arquivos de imagem, arquivos de texto, vídeo, planilhas, etc. Eu quero renomear só as planilhas, não, planilhas do Excel, XLS. Então como é que você faz para filtrar isso? Dica, com o splitText você consegue descobrir ou retornar a extensão do arquivo. Aí você pode usar um conditional if para verificar se a extensão que foi retornada é a que tem que ser renomeada ou não. Então fica uma dica aí para você tentar fazer esse exercício. Então experimentem com essas ideias, tenham outras ideias, atualizem esse códigozinho e usem, porque esse aqui é o tipo de script em Python que é bastante útil no dia a dia. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boss no Treinamento, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal.
E se você quiser contribuir com a Boston Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!